Então a gente vai conversar daqui a pouquinho, né, com a nossa entrevistada, que vai falar aí sobre esse tema delicado e explicar para a gente, né, falar o outro lado, o lado da indústria. A gente quer saber também quantos empregos as indústrias geram aqui no sul da Bahia, qual a importância dessas indústrias, né, para o cacau do Brasil. Pelo que sabemos, me parece, né, a gente vai confirmar, mas mais de 90% do cacau processado no Brasil, esse cacau é processado por essas indústrias que estão instaladas no sul da Bahia. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, né? E assim que a nossa entrevistada estiver na linha, né, a gente vai conversar com ela. Já está na linha? Então, a gente vai conversar com a Ana Paula, né, que é presidente aí dessa instituição que representa as moageiras aqui no sul da Bahia, no estado da Bahia. Bom dia, Ana Paula, prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Barbosa, tudo bem? Obrigado por essa oportunidade. Que agradecemos. Ana Paula, semana passada, né, a Vanusa, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, uma associação recém-criada, né, já está aí com mais de 200 membros, ela denunciou aqui a importação do cacau. Segundo ela, estaria regular essa importação, né, porque o governo federal está avaliando, mas poderia trazer aí pragas para o nosso cacau, o cacau aqui da Bahia e do Brasil. Como é que você avalia essa denúncia? O que é que você pode nos falar a respeito, Ana Paula? Infelizmente, a denúncia da senhora Vanusa, ela é improcedente, Barbosa. A indústria moageira traz cacau da Costa do Marfim de Gana há alguns anos, e ainda que ela tenha trazido a questão que aconteceu em 2012, todas as investigações e todas as análises em 2012 provaram que os insetos encontrados na carga não eram nada mais, nada menos do que insetos de armazém da Bahia, né? Houve ali um procedimento adotado, que é o tradicional. Se você identifica alguma coisa, você sequestra a carga e analisa, né? Você vê o tanto que o mecanismo do mapa funciona bem, né? Ele foi lá, identificou uma praga, sequestrou essa carga, colocou em quarentena, colocou a importação em stand-by, analisou com detalhe e identificou que aqueles insetos, na verdade, não eram insetos vindos da Costa do Marfim, e sim insetos oriundos de armazém. Isso, inclusive, foi identificado e foi nas conclusões da Procuradoria da República do Estado da Bahia, foi identificado. Em relação às cargas que estão vindo, desde então, nunca mais houveram problemas com nenhuma outra carga de cacau. O procedimento é muito sério, Barbosa. A gente toma muito cuidado, não só porque a gente não quer trazer praga para o Brasil, porque o nosso interesse, e se você olhar toda a história desses últimos 10, 15 anos, a gente tem trabalhado para aumentar a produção de cacau no Brasil, porque para a gente é muito mais interessante comprar esse cacau aqui. Então, nos últimos anos, nenhuma carga teve nem suspeita de vinda de praga, nenhuma carga precisou ser sequestrada. Como é que é o procedimento? É importante entender isso, porque eu acho que a gente precisa tratar deste assunto com fatos e com dados, e não com ilações, não com suspeitas. Suspeitas sem prova ou suspeitas sem indícios passam de mero terrorismo. Então, como é que é o procedimento? A indústria, ela compra esse cacau lá de produtores cadastrados, de produtores que a gente rastreia, de produtores que têm as melhores práticas agrícolas e sociais e ambientais. Então, tudo isso é feito de uma forma muito responsável pela indústria. Aqui a gente não está falando de uma indústria mequetrefe, é de uma indústria que está, sim, no mundo inteiro. Então, uma indústria altamente responsável. Esse produto, ao ser importado, ele passa por todo o tratamento fitossanitário estabelecido pela legislação brasileira. E esse tratamento fitossanitário, ele é determinado com base numa análise técnica, por técnicos do Ministério de alto gabarito. É um absurdo a gente contestar um trabalho feito por profissionais altamente capacitados, que foram à Costa do Marfim, que foram a Gana,
analisaram toda a situação, identificaram o que precisava ser tratado e o que traz risco muito pequeno e que não se justifica. E por que não se justifica? Porque o Brasil, como outros países, assinam acordos internacionais. E existe o acordo da fitossanitária. E nesses acordos você tem lá graus de risco e, a depender do grau de risco, você tem que fazer tratamento fitossanitário, outros não se justifica. Então, a indústria segue estritamente a norma do Ministério. Então, todo esse produto, ele é rastreável, ele é colocado em sacarias novas, passa por processo fitossanitário, e ao chegar no Brasil, antes de descarregar esse produto, antes deste produto ir para a fábrica, a gente tem que fazer uma análise de risco. Esse produto, o MAPA vai lá, tira uma amostra, manda para um laboratório credenciado pelo MAPA, outro também altamente capacitado, um laboratório que fica no Rio Grande do Sul. Essa amostra vai para o Rio Grande do Sul, que analisa, e só após eles dizerem, olha, não existe nenhum risco de praga nestas amostras, é que o produto pode seguir para as fábricas. A gente, normalmente, ao descarregar, se o porto de Ilhéus está lotado, metade fica nos armazéns do porto esperando, outra metade fica em armazéns contratados pela indústria também esperando. Mas ele só entra na fábrica após essa análise, que é uma análise altamente criteriosa, não é um laboratóriozinho qualquer, é um laboratório que passa por todo um processo de credenciamento e certificação do Ministério da Agricultura. Além disso, toda essa carga é classificada. Então, existem critérios de classificação, que diz se o cacau é tipo 1, tipo 2, tipo 3, fora do tipo ou desclassificado. O cacau desclassificado, ele não pode entrar no país. Então, se naquele critério de classificação que traz informações sobre umidade, sobre fumaça, sobre ardose, se dentre esses critérios o cacau é desclassificado, esse cacau tem que ser incinerado. E eu te garanto que esse é um outro procedimento muito sério, que até o início deste ano era feito pela CEPLAC, que não tem mais essa competência, porque a competência da CEPLAC é outra, é pesquisa, é inovação, é transferência de conhecimento, não é classificar cacau. Isso não está entre as competências, nunca esteve, ela fazia, mas nunca esteve entre as competências da CEPLAC. E hoje, um novo laboratório, também credenciado pelo MAPA, que também passou por todo um processo, e é um laboratório altamente capacitado, que é o SIC, faz essa classificação. E eu te garanto que, no mínimo, 90% do cacau importado é tipo 1. E ao receber esse cacau, depois dele classificado, dele analisado, é que esse cacau segue para a industrialização. Então, o risco que a senhora Vanusa aponta, a gente pode falar em risco zero, nada é risco zero nessa vida. Nada, 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 nada. Mas a chance desse cacau trazer pragas para o Brasil é altamente reduzido, porque é cacau fermentado e seco. As pragas que ela cita, em geral, não estão no cacau fermentado e seco. Então, não existe justificativa para o uso de um produto chamado brometo de metila, que é um produto altamente tóxico. Ela está pedindo para se usar um produto que faz mal para a camada de ozônio, que o Brasil e outros países assinaram o protocolo de Montreal para banir esse produto. E esse produto só pode ser usado em casos de extrema necessidade, onde não houver outra alternativa, ou onde o risco seja de médio para alto, que não é o caso da importação de cacau. Então, a gente tem que ser muito responsável, Barbosa, porque fazer acusações contra a indústria sem prova não tem, assim, se ela me apresentar a prova
de que esse cacau veio contaminado e entrou no país contaminado, é óbvio, nós somos os primeiros a querer rever esse assunto. É óbvio que o Ministério da Agricultura não vai permitir isso. É uma ilação muito irresponsável questionar a competência de profissionais que estudam e que passam anos tratando só deste assunto. A gente precisa ser responsável, Barbosa, acima de tudo. Ok. Ana Paula, posso lhe chamar assim, né, Ana Paula? Claro, por favor. Eu sou uma jovem senhora. Com relação ao drawback, né? Eu gostaria que a senhora explicasse, porque assim, existem três formas, né, de praticar o drawback, e eu gostaria de saber qual é que as moageiras aqui estão praticando justamente com o governo. Na verdade, não são 3 formas de praticar o drawback, tá? Nós temos o drawback que eles chamam de verde e amarelo, que é um drawback que a gente não usa. O drawback verde e amarelo é aquele que a empresa adquire o insumo no país, dentro do Brasil. Qual é Vamos começar do princípio. Qual é a regra principal do drawback, independente do modelo que você adota? O produto, você importa insumo, ou você compra esse insumo no mercado interno, industrializa, agrega valor, ele tem que ter agregação de valor, ou seja, o produto industrializado tem que ser mais caro do que o produto comprado, então tem que ter agregação de valor. E este produto, o volume relacionado ao produto adquirido, tem que ser exportado, ele não pode ficar no Brasil. E isso é outra questão que é super bem controlada. Você já viu Receita Federal não controlar bem qualquer coisa que possa gerar imposto interno? Não, né? A Receita é super controlada nisso. Ela não perde, ela nunca perde. Então, você tem o verde e amarelo. O verde e amarelo é aquele que você compra insumo no mercado interno para processar, agregar valor e exportar. E aí você tem a modalidade de suspensão e injeção. A diferença é, você compra com o produto, você compra o produto, mas você já produziu, já exportou, e aí você compra para repor, e o outro você compra, industrializa e exporta. A indústria usa o suspensão. A gente compra esse cacau na Costa do Marfim, ou em Gana, ou na Indonésia, traz para o Brasil, industrializa, agrega valor e exporta. Esse cacau importado não fica no Brasil. E se hoje, e isso é muito importante, assim, agradeço muito a oportunidade, porque é importante entender isso. Se hoje a indústria não puder importar cacau para atender o mercado externo, o que vai acontecer é que esse mercado externo que hoje a indústria nacional, a indústria brasileira atende, será atendido por outro. Não existe vácuo. Você já ouviu falar de vácuo de poder? Não existe vácuo comercial também. Não existe. Se eu hoje não atender os meus clientes, alguém vai atender. E se eu perder esse mercado, sabe quando que eu recupero? Nunca mais. Porque, infelizmente, o Brasil tem condições diferentes. A gente tem um custo para exportar muito alto. Então, o nosso produto é caro. Se eu perder mercado para uma empresa da Indonésia, da própria Costa do Marfim, que também processa cacau, e eles passam a vender aqui para Argentina, Chile, Uruguai, sabe o que vai acontecer? A gente nunca mais recupera esse mercado. Então, a gente precisa pensar hoje, e é muito interessante porque isso é uma cadeia. A gente não pode olhar só para um elo. E é por isso que a indústria moageira participa de coalizões que olham para a cadeia inteira. O Cocoa Action é um exemplo. Participa de discussões nas câmaras setoriais, tanto a nacional como as locais. Se a gente tem algum pleito, a gente leva à mesa de discussão. Porque é assim que se dá andamento na cadeia. Não é ficar fazendo relações, levantando dúvidas, questionando trabalho técnico.
A gente discute, a gente chega a acordos, a gente discorda. Muitas vezes eu discordo. E se eu sou voto vencido, eu aceito. Porque é assim que funciona, né? Uma negociação, um diálogo. Então, assim, a gente compra esse cacau, processa e exporta. O Brasil hoje é o principal exportador de derivados aqui da região. A gente atende toda a América Latina, Estados Unidos e alguns países da Europa. É um mercado super importante, mais de 50 mil toneladas de derivados exportados por ano. Não é interessante, a nossa balança comercial, ela é positiva, porque eu exporto muito mais do que eu importo. Então, o drawback, e mais um ponto sobre o drawback que é importante, o drawback não é da indústria moageira. O drawback não foi feito para o cacau. O drawback é uma política industrial brasileira para que a indústria brasileira se torne competitiva no mercado externo. Porque senão a gente importa tributo, exporta tributo. E aí a gente não é competitivo com os nossos pares. E aí não é só com o cacau, é em várias outras cadeias. Indústria química, indústria de equipamento, outras commodities. Então, são vários setores. Então, acabar com o drawback é destruir a indústria nacional. E dizer que, porque nós somos multinacionais, nós não somos brasileiros, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. As 3 indústrias estão no Brasil há anos, empregando brasileiros. Suas lideranças são brasileiras. Gerando emprego no Brasil, em Ilhéus, em Itabuna. Gerando renda em Ilhéus, em Itabuna. Como a gente não é brasileiro? Que empregos são gerados hoje, Ana Paula, na região aqui sul da Bahia? Olha, a gente não tem um número, porque são números das empresas, né? O que a gente tem é um número geral. A gente tem 200 mil empregos diretos e indiretos gerados. E por que é importante ressaltar o indireto também? Porque a gente movimenta nessa cadeia muito mais do que só o que está na indústria. Né? A gente movimenta a importação, a gente movimenta a exportação, a gente movimenta a comercialização, a gente movimenta diversos projetos. Né? Esse nosso produto, ele é a entrada de um outro produto que é do gosto nacional, né? Que é o chocolate, o achocolatado, o biscoito. E a gente tem produtos de excelente qualidade. A gente tem um mercado pujante, crescente de bean to bar, tree to bar. Só que isso só existe, só tem potencial para existir, porque tem esse outro lado da cadeia. Ninguém se sustenta só com o artesanal. A gente precisa do industrial. E é importante ter o artesanal, porque é onde a gente tem a diversificação de renda do produtor. E hoje, todos nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Se você olhar para os representantes da cadeia produtiva, e aí eu falo de produtores, de indústria chocolateira, de indústria moageira, do próprio governo, porque ele faz parte dessa cadeia, a gente tem trabalhado nos últimos 5 anos fortemente, conjuntamente, buscando soluções que são reais, para problemas reais. O problema da importação não é um problema real, é um problema inventado por questões comerciais. O preço cai, há uma grita em relação à importação. Mas eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela com você, mas eu te mostro que o preço cai porque o produtor entrega todo o cacau dele na mesma época. O preço não cai na época da importação. Eu tenho isso em gráfico. As indústrias aí... Você está me ouvindo agora? Desculpa, Barbosa, agora estou. Houve um comentário também, existe entre os produtores, de que uma das indústrias, né, se salvo engano, a Cargill, ela é hoje a que domina o mercado internacional, né? E quem ditaria esses preços nas commodities seria ela. Tem a ver esse tipo de comentário? Isso é um absurdo, é um desconhecimento de mercado tremendo. Barbosa, vamos para a lógica do
do mercado internacional de commodities. Então, o cacau é uma commodity. E como tal, ela é precificada na bolsa. E tudo que é precificado na bolsa tem alguns critérios. Oferta e demanda. Oferta e demanda do derivado. E aversão a risco. Certo. Né? Então, hoje, o cacau, ele pode ser... ele tem tanto na Bolsa de Nova York como na Bolsa de Londres. O cacau brasileiro, ele é precificado via Bolsa de Nova York. Tá? A Bolsa de Derivativos. Infelizmente, hoje, nós não somos nem... A gente não produz 1% da produção mundial de cacau. O que a gente produz não influencia preço na Bolsa. O que influencia preço na Bolsa? A produção africana, que domina 70%, 80% da produção mundial. Quem precifica oferta e demanda de produto derivado, de chocolate? A Europa, que domina, sei lá, vamos dizer aí, 60%, 70% tanto da produção quanto do consumo. O Brasil, infelizmente, nessa lógica de mercado global, globalizado, não tem influência. Então, o produto é precificado na Bolsa, né? Tem a cotação na Bolsa, e aí é um olhar da Bolsa de Nova York para a oferta e demanda, o que eles estão vendo, como é que vai crescer a oferta, como é que vai crescer a demanda, o que vai cair, o que não vai cair, como é que está a demanda por manteiga, por pó, tudo isso influencia naquele preço da Bolsa. Tá? E aí a Bolsa de Nova York, ela determina uma bonificação por origem. Então, a bonificação da Costa do Marfim e de Gana é de $150 por tonelada. E a do Brasil é 80. E a do Brasil, ela começou a ter essa bonificação esse ano. Você sabe por que dessa bonificação? Aí não é oferta e demanda, é qualidade. Então, a qualidade, eu escuto muitas pessoas falando, a qualidade da amêndoa da África é horrível, é ruim. Não é, gente, não é. A gente não pode desmerecer um país que é o maior produtor, o outro é o segundo maior produtor, desmerecer. A gente também tem um bom cacau. Tanto que, até ano passado, a gente não tinha a bonificação e agora a gente tem. Então, se o produtor... E o produtor pode fazer isso, né? O produtor, não, eu não quero vender para a indústria no Brasil, eu não quero processar o meu cacau e fazer bean to bar, não quero fazer chocolate, não quero fazer derivado, eu vou exportar. Eu vou entregar na Bolsa de Nova York porque eu quero receber aquele valor que a Bolsa de Nova York tá apresentando. Ele pode fazer isso. E aí, se o cacau dele passar pela análise de critério, não tem fumaça, não tem defeito, tal... Além do preço de bolsa, ele tem $80 a mais. Só que é muito importante entender o que acontece. Esse cacau precisa chegar lá, né? Em Nova York. Ele precisa ser armazenado nos armazéns da bolsa. Tudo isso tem custo. Então, a gente coloca em média, para entregar esse cacau em Nova York, deixar ele armazenado, tem um custo médio de $400 por tonelada. Então, o que o produtor vai receber se ele entregar esse cacau em Nova York? Preço da bolsa, aí o cacau dele está perfeito, mais $80 por tonelada, menos $400. Você chegou a perguntar por que o produtor não exporta hoje em dia? Essa parte eles não falaram para mim. Não exporta, porque o Brasil paga muito mais caro pelo cacau. Eu soube que tinha premiação, inclusive eu falei sobre essa premiação que a indústria estava fazendo aqui com os produtores locais, mas eles disseram que no momento estava suspensa essa premiação, não estava pagando. Então, isso vai depender, oferta e demanda, entendeu? Essa premiação, ela não é obrigatória. O que acontece? Acho que aqui vai ser uma boa oportunidade para falar sobre isso. Eu tenho falado muito eu não sei se você já viu eu falando em apresentações, em eventos, mas uma coisa que eu sempre reforço em evento é o seguinte. Hoje, e é importante que todo mundo entenda isso, porque senão daqui a 5 anos os produtores se sentirão enganados por suas lideranças. Hoje, a gente paga pelo cacau o que a gente chama de paridade importação.
Eu preciso importar cacau. Então, quanto mais eu conseguir comprar esse cacau aqui no Brasil, melhor para mim. Então, a indústria paga mais alto pelo cacau nacional. Ela compra esse cacau mais alto, ela vai pagando para ter esse cacau, para que esse cacau não seja exportado, porque ela quer o cacau aqui. Quando a gente chegar, e a gente vai chegar à autossuficiência, e a gente acredita que aí em 2, 3 anos, a gente chega aí no patamar da autossuficiência, eu não vou mais precisar importar cacau. E não vou dizer que não vai ter importação nenhuma, porque aí você tem a questão do blend, né? O cliente quer um produto que tenha uma mistura de cacau de Gana, de cacau de Costa do Marfim, aí você traz. Mas não vai ser uma importação para atender a demanda instalada, vai ser uma importação específica. Certo. E aí, esse cacau vai estar todo aqui. Eu tenho cacau suficiente aqui e a perspectiva é que eu tenha mais do que a gente precisa. O que você acha que vai acontecer com o preço do cacau? Se você tem mais do que precisa, a tendência é que caia, né? Então, por quê? Porque aí o produtor, e eu tenho falado muito isso, o produtor tem que estar pronto para exportar. Porque aí, neste momento, exportar será uma solução. Porque aí a paridade do nosso preço local vai ser paridade de exportação. Porque o que é melhor para mim? Comprar esse cacau aqui interno ou para o produtor é melhor exportar? Ele vai ter que fazer essa análise, porque o preço aqui vai cair. Então, não é que a gente não vai ter prêmio, né? O prêmio que hoje acontece, esse prêmio acontece porque a gente tem falta de cacau. E o prêmio acontece, ele é maior ou ele é menor, a depender da demanda, da oferta de cacau. Então, você pega, por exemplo, a maior entrada de cacau na indústria é a partir de abril, que é quando começa a safra temporã. Abril não chega cacau importado. Por quê? Porque a gente tem cacau. A indústria moe, em média, por mês, 18 mil toneladas. Sabe quantas mil toneladas a gente recebe, por exemplo, em maio? 30 mil. O que acontece com o preço do cacau? Então, eu tenho dito muito, eu participei de um evento em Belém outro dia, e eu falei, olha, a gente precisa trabalhar estocagem. O produtor tem que ser capaz de estocar. Vamos conversar com o governo para ele fazer, para ter crédito para estocagem? Cadê os armazéns da Conab? Vamos usar os armazéns da Conab para estocar esse cacau? Porque o produtor, ele entrega todo o cacau naquele período que ele colhe, que ele tem muito, e o preço cai. Aí chega janeiro, eu continuo moendo 18 mil toneladas. Sabe quantas toneladas eu recebo? 4, 5. O que acontece com o preço do cacau em janeiro? E tá chegando importação. Aí chega importação, olha que interessante. Cacau, normalmente a gente importa novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Que é a janela de importação na África. Porque também tem isso, tem que ter a janela, né? Eu não posso importar a qualquer época. Tem uma janela específica, que normalmente é de novembro a março. Aí eu trago esse cacau em janeiro. Porque eu tenho que trazer, né? A indústria faz uma previsão de como é que vai ser a safra, quantos que ela vai precisar de cacau e distribui nesse período. Aí eu tenho pouco cacau nacional. Eu estou importando. E sabe o que está acontecendo com o preço do cacau nacional? Ele está subindo. Porque eu tenho tão pouco cacau nacional que eu estou pagando para ter esse cacau. E o preço está subindo. Se você pegar uma curva histórica de preço, é isso que acontece. Nos períodos de importação, o preço está subindo. O cacau cai quando eu estou recebendo um volume muito alto de cacau do produtor brasileiro. A história que você falou da demanda, da oferta, da procura. Agora, o que é que a indústria moageira, ela teria interesse em fazer algo para ajudar, contribuir a aumentar essa produtividade aqui da Bahia, principalmente? Barbosa, a gente está fazendo há muito tempo. Então, eu acho que talvez a gente... Antigo,
que tem uma dívida histórica aí né, essa questão do cacau, e eles não têm acesso a crédito, né? Então fica difícil eles modernizar, ampliar. Então eu queria saber em relação a isso. Então, a gente está fazendo há muito tempo, Barbosa. Há 5 anos surgiu uma coalizão chamada Cocoa Action Brasil. Não sei se você já ouviu falar do Cocoa Action. Cocoa Action Brasil é uma ação coletiva patrocinada pela indústria mogeira e a indústria chocolateira e que tem em sua governança, além das indústrias, o governo federal, os governos estaduais, as ONGs, representantes de produtores. E a gente tem trabalhado em diversas frentes. Uma delas é acesso ao crédito. Eu tenho até um dado aqui que eu vou te passar que saiu hoje, essa semana. O trabalho que a gente fez em 2017, o produtor de cacau acessou 19,7 milhões de reais do Pronaf. Depois do trabalho que a gente fez junto com o governo, junto com lideranças, em 2021, o produtor de cacau acessou 67 milhões do Pronaf. Isso é um aumento de 240%. Então é irresponsável alguém dizer que a indústria não trabalha para ajudar o produtor, porque a gente tem feito isso. A gente trabalhou, fez um trabalho coletivo também com diferentes atores e lançamos um documento extremamente importante para a cadeia, que é o currículo de sustentabilidade do cacau. A gente sabe que cada vez mais a sustentabilidade social, ambiental e econômica é fundamental para que uma cadeia seja frutífera. E a gente sentou, mais uma vez, indústria chocolateira, indústria mogeira, governo, ONG, produtores, cooperativas, dialogamos e montamos um documento onde a gente diz quais são aquelas práticas que precisam ser adotadas e que assim vão ajudar o produtor a ter uma propriedade mais bem gerida, uma propriedade que tenha uma melhor produtividade, que tenha práticas sociais e ambientais de primeira e que assim estará pronta para acessar qualquer mercado, o europeu, o americano, o brasileiro, porque as exigências sociais e ambientais são muitas. E o Brasil tem uma potencialidade gigantesca. O Brasil é quem pode atender todas essas demandas que vêm surgindo, por exemplo, na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, porque a gente tem legislação, a gente tem compromissos, a gente tem um produtor que está aí engajado nessa pauta social e ambiental. O Cocoa Action também lançou as diretrizes para a promoção do trabalho decente na cadeia. Então, a gente tem feito uma série de discussões, mas não são discussões que a gente fica aqui dentro da indústria, dentro dos nossos escritórios. Não, a gente vai para a região para entender quais são os gargalos, como é que a gente pode ajudar, e muitas vezes ajudar o governo local. Ajudar o governo a implementar políticas públicas adequadas para atender aquela comunidade. Construir projetos em conjunto. Todas as 3 indústrias mogeiras têm projetos de sustentabilidade, atendem os produtores. Então, é desonesto dizer que a indústria não está trabalhando em prol do produtor. O que a gente faz é encontrar os gargalos que precisam ser trabalhados e em conjunto, dialogando, descobrindo o que tem necessidade. Nos últimos anos, eu assumi a IPC tem 3 anos. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado constantemente conteúdos. Então, a gente fez vídeos sobre fermentação, a gente fez vídeos de combate à monelíase, a gente fez vídeos sobre a cabruca. Por quê? Porque a gente sabe que um produtor com conhecimento é um produtor que entrega melhor. É um produtor que é mais rentável. Porque a gente quer um produtor que saiba inclusive, discutir e pedir aquilo que para ele é importante. A gente fez, nos últimos 2 anos, 2 press trips, Barbosa. A gente pegou jornalistas
de veículos nacionais e levamos em um ano para Bahia, para Ilhéus, no outro ano para Belém não, para Altamira, para que eles pudessem conhecer a realidade e que pudessem contar para o consumidor, porque é ele que precisa saber, né? Tem tanto consumidor que não sabe que o chocolate vem do cacau, né? Então a gente fez isso. Então a indústria, e eu falo com muita tranquilidade, nós estamos aqui para apoiar, para dialogar, mas é o que eu sempre digo, eu estou aqui para dialogar com quem dialoga com honestidade, quem dialoga com dados, com fatos, com verdade. A gente faz parte e é importante a gente não concordar em tudo, porque se a gente concordasse em tudo, a gente não estaria numa democracia, né? É importante a gente discordar, porque é a partir da discordância que a gente encontra o meio termo, que a gente se ajusta. Então, eu tenho um diálogo ótimo com diferentes lideranças de produtores. E a gente faz projetos juntos. Agora, a gente está discutindo uma coisa que é super importante, a imagem do cacau para o mundo, a imagem do cacau brasileiro. A gente está trabalhando em conjunto para que a gente possa mostrar para o mundo que o nosso cacau, ele é fruto de muito trabalho responsável. Que o cacau brasileiro, ele preserva a mata. A Mata Atlântica, ali na região de Ilhéus, Itabuna, sul da Bahia, ela é o que ela é por causa do cacau, por causa da cabruca. Na floresta amazônica, o cacau é reflorestamento. Ele não é desmatamento. E a gente precisa mostrar isso para o mundo, porque o mundo acha que o cacau desmata. Mas o cacau no Brasil não desmata. E a gente está trabalhando, e aí senta para dialogar. Indústria moageira, indústria chocolateira, as ONGs, o governo federal, os governos estaduais, senta as federações, as associações, o Bintubá, todo mundo junto para fazer uma construção coletiva. Porque todos nós temos que falar sobre o cacau. Inclusive, a gente tem até um projeto aqui de produzir um documentário, né, para justamente, justamente mostrar para o mundo essa diferença, né, porque o mundo conhece a história do cacau africano, que é um cacau que vem de devastação, né, no respeito ao trabalho, segundo os comentários, né, e as denúncias são feitas, inclusive dizem até que existe, fazendo uma analogia com aquele filme Diamante de Sangue, né, que é o chocolate de sangue. Então, o cacau africano, não sei se essa propagação dessas informações são propositais, né, para evitar que o mundo consuma esse cacau africano, ou se realmente é uma realidade lá ainda esse tipo de prática. Eu queria até que você falasse a respeito. Então, o que eu acho que a gente precisa entender é que existem realidades em cada um dos países. A gente não pode querer comparar o Brasil com a África. Eles têm condições diferentes das nossas, legislações diferentes das nossas, cultura diferente da nossa. Então, muitas vezes, o que é aceitável lá não é aceitável aqui. Existem problemas? Eu acho que a primeira coisa que todos nós temos que fazer, existem problemas na África, no Brasil, no Equador, na Europa, né? Quantas vezes a gente escuta falar sobre problemas sociais, ambientais na Europa também? Cada país trabalha os seus problemas. A gente tem que focar nos nossos. E se a gente focar nos nossos, a gente se diferencia deles. Existe, e aí eu posso te falar porque eu vejo isso, existe um esforço dos países africanos em trabalhar isso. Eles estão na frente da gente em relação à rastreabilidade, que é uma coisa que aqui a gente tem pouca ainda. E lá eles já estão rastreando, se não 100%, quase 100% dos seus produtores. Então, acho que cada um de nós, essa mania nossa para justificar as nossas dificuldades, para justificar os nossos problemas, olhar para o problema do outro, tá errado. A gente tem que olhar para os nossos e resolver os nossos. E os nossos não são tão difíceis de resolver. Se a gente trabalhar
cooperando, eu brinco muito, a minha frase do momento é: vamos construir pontes e não paredes. Né? Escalar uma parede é muito mais difícil do que atravessar uma ponte. É verdade. Então, vamos construir pontes, vamos dialogar. A gente quer dialogar. Só que eu dialogo com quem quer conversar comigo. Eu dialogo com quem me respeita. Com quem não me respeita ou com quem não quer conversar, a gente não dialoga, porque outros atores existem. A ideia de ter... E assim, é muito difícil você ter uma associação só de produtores, porque são 93 mil produtores, com realidades muito diferentes, em regiões muito diferentes. Mas a ideia de uma associação nacional é excelente. É maravilhoso. Eu sou super favorável e acho incrível que isso esteja acontecendo. O que a gente precisa é dialogar. Só que a gente dialoga em fóruns, né? A gente não pode ser antissistema. Né? Não dá para ser antissistema. Existe uma Câmara Setorial do Cacau no Ministério da Agricultura. E essa Câmara Setorial tem trabalhado muito bem. Acho que o que a gente falha na Câmara Setorial é na divulgação do nosso trabalho. Porque em 2012, 2013, se eu não me engano, o cacau não fazia parte da política de preço mínimo. Foi um trabalho da Câmara Setorial, de lideranças de produtores, como Milton, como Guilherme Moura, o Guilherme Galvão. A gente não pode virar as costas para essas lideranças. Elas são importantes. Uhum. Elas têm uma história que nenhuma outra tem. Elas conhecem a cacauicultura do berço. E elas se preocupam com aquilo que é relevante. Então, na Câmara Setorial, o problema da monilíase, este é o problema que a gente tem que focar neste momento, Barbosa. Uhum. Sabe por quê? Porque hoje a monilíase está aqui. E a gente vai ter que aprender a conviver com ela, porque ela vai uma hora chegar. Uhum. Se o Equador é o quarto produtor do mundo. Olha o tamanho do Equador. É o quarto produtor de cacau do mundo. Ele é o quarto convivendo com monilíase. Por que o Brasil não pode conviver? E é injusto dizer que a CEPLAC não fez nada. Existe um processo burocrático. As pessoas precisam entender que, infelizmente, no governo, em qualquer governo, o tempo da burocracia é diferente do nosso tempo. Existem burocracias que precisam ser cumpridas. Então, os clones ainda não foi porque não quiseram mandar. Não foram porque primeiro eles tinham que crescer aqui no Brasil. E aí isso leva tempo, né? É. Não tem ainda varinha mágica. Não tem tempo para crescer. É. Agora está no processo de assinar os acordos com o Equador, com o Peru. Então isso vai para lá. Infelizmente leva tempo, mas foi feito. As mudanças que foram realizadas na CEPLAC pela ministra Tereza Cristina, que foi uma das melhores ministras do país, que foi uma ministra que olhou para o cacau e olhou para a CEPLAC e viu o que tinha que ser feito. A gente ficar querendo uma CEPLAC antiga, que não tem mais estrutura, não tem recurso, não tem pessoal, as pessoas estão se aposentando. E a gente tem que entender que o Estado, ele não pode mais ser responsável por tudo. O Estado não dá conta. A gente está vendo aí milhões de discussões sobre questão fiscal e orçamentária do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não dá conta. Uhum. Então, a CEPLAC está se concentrando e foi estruturada para se concentrar naquilo que é fundamental, que é o core business dela. Pesquisa, inovação, captação de recurso para projetos. Eles anunciaram 2 projetos já. Recurso para a Bahia, recurso para o Pará, para pesquisa. Difundir conhecimento. A CEPLAC tem treinado em diferentes fóruns novos técnicos para dar assistência técnica. Porque aí é um gargalo que a gente tem na cacauicultura. Então, a gente tem que discutir gargalos sérios. Uhum. A gente tem, como você colocou, a
acesso ao crédito, que a gente tem que continuar trabalhando, Exato. porque mesmo com a de 240%, ainda é pouco. Né? A gente tem que acessar mais crédito. Assistência técnica, de qualidade, mas assistência técnica e gerencial, que é o que o Senar está oferecendo para o produtor. Ele não só trabalha no campo, mas ele trabalha a gestão da propriedade. Porque o produtor tem que saber o custo dele. Ele tem que saber o custo dele para ele saber se realmente o que ele está recebendo é bom ou ruim. Porque no fim, muitas vezes, ele acha que está bom porque o preço está alto, que está ruim porque o preço está baixo. Mas muitas vezes, no preço baixo, o custo dele foi menor e ele ganhou mais. Muitas vezes, no preço alto, o custo dele foi muito alto e ele ganhou menos, ele está achando que está bom. Tem que ter gestão. A gente tem que trabalhar para fortalecer o cooperativismo. Exatamente, eu falei até disso aqui. O produtor associado por cooperativismo ou por consórcio, ele tem mais poder. Ele faz compra coletiva, ele faz venda coletiva, ele consegue estocar. Ele tem mais força, então, né? Ele tem mais força. Tem um projeto fantástico aí na região que é do Ciapra. É um trabalho brilhante, a gente tem que trabalhar e conseguir novos projetos desses, que é de consórcio. Então, assim, não sei se eu sou muito otimista, né? Se eu sou uma poliana que vê tudo bem. Eu acho que a gente tem muito mais coisa boa para contar e muito mais trabalho para fazer do que ficar fazendo uma discussão onde a gente está criando briga. Ninguém quer brigar. Ô, Ana Paula, você foi procurada pela Vanusa ou por alguém aqui da região para fazer justamente um debate, um fórum, um simpósio, alguma coisa que discutisse essa questão? Então, a gente participou de uma reunião com eles no Ministério da Agricultura, onde houveram as acusações, onde a gente pediu para trazerem provas do que eles estavam falando, e eles nunca trouxeram. Depois ela me procurou novamente, ela queria que eu agendasse uma reunião com os meus diretores para falar sobre preço, porque o problema dela é preço, e eu falei que isso a gente não pode fazer. Nós somos uma indústria muito séria. A gente respeita a legislação brasileira. A gente respeita a legislação internacional. Não se discute preço. Preço é concorrencial. É entre fornecedor e comprador. Qualquer coisa fora disso é contra a legislação nacional. E aí ela achou que eu não queria dialogar, mas eu não quero dialogar preço. Eu sou uma associação, eu não falo sobre preço. Né? Eu quero falar sobre políticas públicas, eu quero falar sobre projetos sociais. A gente, por exemplo, está dialogando com a Ciapra para fornecer clorificação para água, para produtor que não está com água potável. A gente está discutindo com um grupo lá do Pará o corredor sustentável, para que há um grupo ali onde a gente promova a sustentabilidade da cadeia. A gente está discutindo a questão da imagem do cacau. A gente está discutindo trabalhar questões de produtos para as produções, né? A gente tem aí necessidade de agroquímicos, de novos pesticidas que atendam às necessidades do cacau. A gente está discutindo como é que a gente melhora a norma da cabruca. Porque a gente sabe que a norma da cabruca, às vezes, impede o produtor de ter uma produtividade melhor aí na Bahia. Né? Então, eu estou aberta para discutir com a NPC, com a AMURC, com qualquer entidade, projetos que realmente vão transformar a cadeia. A gente, por exemplo, quando eu falo que eu acredito muito que a gente vai bater a casa das 300 mil toneladas em menos tempo do que a gente imagina. Por quê? A gente tem, por exemplo, o oeste da Bahia. É um projeto incrível, Barbosa. Cacau irrigado, né? Incrível. É incrível, incrível. Eles não só estão produzindo cacau, como eles criaram um viveiro
fantástico, porque é um outro gargalo. É. Nós não temos mudas suficientes para os projetos que estão surgindo. A gente tem projetos surgindo no Pará de sistema agroflorestal maravilhosos. A gente tem no Ceará, a gente tem em São Paulo, tem um projeto para sair em Roraima. Então, óbvio, a gente tem que continuar olhando com muito carinho para as áreas tradicionais, porque elas são extremamente importantes. Mas essas novas áreas trazem alta tecnologia, trazem rastreabilidade de ponta a ponta, trazem novas formas de produzir, Inovação, oxigena, né? E oxigena a cadeia, né? Então é importante. Então, assim, nós estamos dialogando. E eu queria só fazer, desculpa, mas só fazer, eu vejo muita discussão sobre a produção nacional, né? E achei bem interessante a colocação que foi feita na outra entrevista, de que o IBGE fala em 300 mil toneladas de cacau ano para 2022, né? Então, vamos pensar comigo, né? Primeiro, o que o IBGE faz é previsão de safra. Ele não fala que isso foi consolidado. Então, previsão já tem aí uma margem de erro. O IBGE não vai a campo há não sei quantos anos. Então, ele usa uma premissa que eu não sei qual é. A indústria, digamos, eu vou reduzir aqui o meu percentual para 90% de cacau. A gente moe 90% de cacau nacional. Né? Hoje a gente tem algumas pequenas indústrias, a gente tem a Gencal, que surgiu já tem uns 2 anos, que é de pequena para média, a gente tem o Bean-to-Bar, a gente tem o Tree-to-Bar, a gente tem um consumo pequeno da fruta, mas vamos dizer que as 300 mil toneladas existam e que a gente só processou 220. Então, sobraram 80. Né, 220 a 300, 80 mil toneladas. Se 80 mil toneladas num ano já é absurdo, multiplica isso por 5. Eu queria saber onde está esse cacau. Se ele realmente existe. Foi essa pergunta que eu fiz aqui. E com aqui. o preço do cacau e do preço do cacau brasileiro acima da Bolsa de Nova York. Onde está esse cacau? Porque eu duvido que ele está indo para o Equador, para o Peru, e ninguém está vendo? 80 mil toneladas ano de evasão? Então, assim, né, eu não acho que a gente precisa fazer conta, a gente precisa ser coerente, né? Olhar para o mercado e entender o mercado. Infelizmente, esse dado está errado. A gente já questionou o IBGE. Você pega a previsão de safra de grãos do IBGE não bate com a da Conab. A do IBGE é muito maior do que a da Conab. Então tem um erro de premissa no IBGE que eu não sei dizer qual é, né? Não me cabe também dizer, né? Mas é ruim para a cadeia do cacau que alguém ainda se fie e se bata nos dados do IBGE. Eu sei que são dados oficiais, mas até mesmo o Ministério da Agricultura já fala que a gente não é autossuficiente. Né? Mas a gente acredita na autossuficiência. E aí, quando tiver autossuficiência e não tiver importação de cacau, as pessoas que estão trabalhando contra a importação de cacau vão ficar sem pauta, porque não tem outra pauta. É verdade. Ana Paula, eu queria te agradecer muito, e realmente o que está precisando aqui, principalmente no sul da Bahia, onde ela passou uma crise muito grande, né, muito severa. Muitos produtores daquela época já faleceram, mas deixaram uma herança ruim, né, uma herança de uma perspectiva diferente, né, do que deveria ser hoje. E a gente quer justamente ver se levanta, né, essa estima dos produtores de cacau, como você falou, né, falar de coisas boas. A gente tem essa ideia, inclusive, de produzir esse documentário, mostrando, né, as coisas boas, né, a vantagem do cacau cabruca, né? Nos procure, a gente está querendo fazer um documentário. Bacana. Então, vou enviar para você depois essa ideia, para ver se a gente faz junto aí, tá bom? Muito obrigado por você ter participado. Eu fico à disposição. Sempre que tiver alguma questão sobre a indústria, por favor, nos procure. A gente está aqui
super aberto, a gente tem muito material, se você quiser a gente manda para você. Acho que é muito importante se você tiver um espaço para compartilhar os vídeos sobre o currículo de sustentabilidade. Ótimo, a gente tem vídeos sobre fermentação. Quanto mais essa informação chegar ao produtor, mais empoderado ele está. E o que a gente quer é um produtor forte,